Obrigado, Pai. Father, we thank you for today, God. Te agradecemos por hoje, Pai. Father, whatever you're doing today, God, Tudo quanto o Senhor for fazer point essa us manhã, in your direction. o Senhor venha nos levar à sua direção. Even when you ask us to say and do things O Senhor não pediria-nos para fazer coisas we don't even really want to do, de forma insana, ou coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo. we're going to obey you, Father. Mas mesmo assim nós vamos obedecer. Speak your oracles, Fale a sua palavra, your heart, corações your limpos, direction. sua direção. putting out confusion. O Senhor venha arrancar toda a confusão. Father, let us Que o Senhor, hear the truth. que nós viemos ouvir a The verdade. truth that A- sets us free A verdade que nos liberta from every agenda, de toda agenda, every false doctrine, todas as doutrinas falsas, every wrong motive, todos os motivos errados, every lying spirit, espíritos de mentira, every wind, todo vento, breath of man o fôlego do homem that comes from Satan. que vem de Satanás. Father, we thank you Nós te agradecemos, Pai, that we will understand your word today, que nós vamos entender a sua Like palavra never hoje before. como nunca antes. that there is no Que não há, confusion que não venha haver nenhuma confusão in you. em você. And everyone E qualquer um that comes and brings que confusion vier e trouxer confusão to the sheep para as ovelhas are actually estarão de fato, the messengers of Satan. são de fato os mensageiros de So, Satanás. Father, we thank you Então nós te agradecemos, Pai, for today, por hoje, for your word, pela sua palavra, for your understanding. pelo seu entendimento. Holy Spirit, Espírito Santo, take my words pegue as minhas palavras and extinguish them, e que o Senhor possa exchange them, trocá-las, mudá-las, that they will only be your words. para que venham ser apenas as suas palavras. Father, I thank you E eu te peço, Senhor, that the blood of que o Jesus sangue de Jesus be over our que ears, esteja sobre os nossos be ouvidos, over our eyes, sobre os nossos olhos, be over our hearts, sobre os nossos corações, be over our temples, sobre os nossos templos, covering us nos cobrindo in every em aspect, todos os aspectos, that all we hear is para que tudo que Jesus. venhamos ouvir venha ser Jesus. Father, we thank Pai, you nós te agradecemos that our eyes shall see, que os nossos olhos verão, our ears shall nossos hear, ouvidos ouvirão and our feet e nós, shall follow you. nossos pés irão te And we seguir. shall not allow any Não confusion permitiremos nenhuma confusão, that many are being que confused muitos tenham permitido and confusão putting entrar themselves under e se colocar debaixo delas, clouds of debaixo witchcraft, de nuvens de feitiçaria, clouds without water, nuvens sem água, clouds without the Spirit of God, nuvens sem o Espírito de Deus, raining down chovendo their own as próprias, waters, suas próprias águas, their own suas próprias saturation, saturações, saturating saturando souls almas with their own com doctrines, suas próprias doutrinas cherry picking e escolhendo a dedo scripture escrituras to bring their own para trazer suas próprias false doctrine, suas próprias falsas doutrinas cultish ways, de forma oculta, or religious Ele- spirits. com heresia, com espírito religioso, In Jesus' name. no nome poderoso de Jesus. Today's message, A mensagem de hoje, the Lord has me bringing them. It's called Brother Against Brother. essa mensagem que o Senhor me entregou chama irmão contra irmão. I'm not just called Não estou apenas to Hot USA and Hot Brazil. ministrando para os Estados Unidos e para o Brasil. I'm called to the whole church. Eu sou chamado não In all apenas the para o nations. Brasil e para os Estados Unidos, mas eu sou chamado para todas as igrejas de Whether toda a a few nação. here or not, that doesn't matter. Mesmo que você não esteja aqui, não importa. Sometimes the apostolic Às vezes o apostólico, is ele bringing correction individually in our own lives. ele traz também correção individual para com as nossas próprias And vidas. sometimes- E às vezes It's doing it ele faz isso in a corporate way. de uma forma corporativa. Sometimes E às vezes we might think this doesn't obtain to me, a gente pode pensar que isso não aplica a mim, but all truth mas toda a verdade is for everybody, é para todos, because it's the truth porque é a verdade. that keeps us on the narrow E é a way, verdade que nos mantém no It's the caminho Spirit of estreito. God É o Espírito de Deus that keeps us. que nos mantém. And sometimes we don't understand, E às and we vezes a can- gente não entende. so we need to trust. Então nós precisamos confiar. Trust in Him. Confiar nele. Amen. Amém? Brother against brother. Irmãos contra irmãos. Matthew 10, Mateus 10, 16 through 26. 16 a 26. Behold, I send forth, Eis que eu envio. I send you forth as sheep Envio in the midst
como ovelhas of wolves. ao meio de lobos. Be ye therefore wise as serpents. Portanto, sejam sensatos como as serpentes, inofensivos. Means Significa, sejam sensatos. know who's speaking of God. Know what is of the Spirit. Test the spirits. Vê se alguém está falando do Espírito, teste o Espírito. But Mas you be você seja, harmless as doves. que você venha ser inofensivo como as pombas. You don't have to bring Que accusation. você não venha trazer, você don't não have tem to que bring trazer debates. acusação, You don't have to debate, bring anger, trazer ira, bitterness, trazer amargura, and you don't have to defend e yourself. você não tem que defender a si mesmo. Be harmless as doves. E inofensivos como as pombas. You do not have to bring confusion Você when everybody else is confused. Não tem que trazer confusão, e quando há confusão no meio de outros também. Beware of men, Seja, for they will deliver you up to councils. cuidado com os homens, porque They will eles scourge you. They will scourge you os açoitarão in their synagogue. nas suas sinagogas. So that seems like Então, isso mostra que religious na religião, denominations denominações religiosas, or cults, or suas they'll seitas, scourge you eles vão te in servir their synagogues. e serão nas suas sinagogas. And in the book of E no Revelation, livro de it Revelação, talks about fala sobre synagogues sinagogas of Satan. de Satanás. They call themselves this and that. Eles denominam a si mesmo disso e They daquilo, call themselves black Israelites, denominam a si mesmo de israelitas, but all they do is preach hate. mas tudo que eles fazem é fingir. So then we have to go to the root of Então, something nós temos que ir até a raiz de algo to find out what something's is coming out of. para saber da onde que está vindo isso. They aquilo. call themselves Eles denominam a si mesmos Christians, como cristãos, but they're religious, mas a religiosidade and they don't deles have the Spirit, mostra que eles não têm o Espírito. and all they do is bring E tudo confusion que eles fazem é because trazer they're confusão. stuck Eles estão in their own doctrine. atolados nas suas próprias doutrinas. Or Ou they're just atheists, são apenas ateus. worldly, and they hate God. E são mundanos e Doesn't odeiam matter a where Deus. Não importa onde. this comes from. Da onde isso está vindo. The wolves can come from anywhere. A guerra, ou melhor, lobo pode vir de qualquer lugar. So be wise as serpents. Então sejamos Because they will sábios, deliver you. They will sábios como serpentes, bring porque assumptions against you. They will bring eles accusation. vão trazer, vão levantar They will contra lie você, vão about trazer you. acusação, vão mentir contra você. And you shall be brought before governors E and eles kings. trarão você diante de governantes e dos reis. So we went from the religious institutions Então você sai da instituição religiosa right into the world institution. para a instituição mundana. They're both the same in God's Mas eyes. ambas são a mesma coisa. Lost. E estará perdido. And they will deliver you up. Eles vão te libertar, But when they deliver you mas up, quando eles te libertarem, take no thought não pense on how or what you shall speak. naquilo que há de falar, For you will be given in the same hour pois naquela hora, what you shall speak. mesma hora vos será dado o que hás de dizer. For it is not you that speaks, Porque não sois vós que falais, but the Spirit, mas é o Espírito, that's capital S, o Espírito com letra maiúscula, of your Father, do vosso Pai, which speaks in you. que fala em vós. The same thing we need when we preach A mesma coisa, from a pulpit precisamos, quando or nós wherever we pregamos, speak. de um púlpito ou aonde nós pregarmos. If we're speaking God's oracles, Se estivermos falando da parte dos oráculos de Deus, it has to be Him speaking. tem que ser o próprio Deus falando. The Father, O Pai, which speaks in you. quando Ele fala através de você. If the Father's not speaking Se in o them, Pai não está falando com o homem, that's how you test the é aí que spirits. você testa o Espírito. People in As religion pessoas na religião, are always say, test the spirits, a palavra fala, teste o Espírito. but they don't have the Spirit. Mas eles não têm o Espírito. And they test the Então Spirit quando eles testam o Espírito, by the Word é only. pela palavra somente, We need to test the mas Spirit precisamos testar o Espírito by the Spirit of pelo God Espírito de Deus and the Word. e pela You palavra. can't test the Você Spirit não pode testar o Espírito by a letter, por a letra apenas, only by the Spirit of the letter. mas somente pelo Espírito e pela letra. God's going to expose many things today. Deus vai expor muitas coisas hoje. And then there's brother in error. E tem irmãos, can you say again? Brother in error. Irmãos, Then there's brother in error. That's in 1 John Erros.
2 John and 3 John in the end of the Bible. Ok, no final da Bíblia, em 2 João, fala do erro. That means they're just deceived a little bit. Doesn't mean they're coming from the devil. Homens que enganam, não quer dizer que vêm de Satanás, mas estão enganados. Que andam no erro. And brother Irmão shall deliver a brother to death. entregará a outro irmão à morte. Now this is family. Agora, isso refere à família. Or even culture. Em cultura. Or if you go by like some of these false religions by your color, Tem doutrinas que a religião falsas que vão pela cor. then you're black Se você é negro, and you have your religion, você tem sua religião. and then all you do is try to attack the black Aí tudo que church. você faz é tentar atacar a igreja negra. When really there shouldn't be a black church or Mas a não white deveria church. verdadeiramente ter uma There's igreja only negra, one church. porque só tem uma igreja só. So then that's a little bit of error, but it's still the church. Então, tem erro ali, mas ainda é a igreja. But Mas, when you say Jesus hates everybody that's not aí black, quando você fala que Jesus odeia todos que não é negro, then you're speaking of the devil, aí você fala da parte de Satanás. because he doesn't hate anybody. Porque ele não odeia ninguém. He hates the world, Ele odeia o mundo. but when he says he hates the world, Mas quando ele fala que ele odeia o mundo, he's talking about the spirit of the world, ele the ways refere of the world, the lust of ao the flesh, the espírito, pride of life, a all the luxúria, things that a are luxúria of the dos devil. olhos e todas as coisas de Satanás. That's why you need the Spirit to discern what the Por Spirit is isso saying que nós to you. precisamos do Espírito para discernir qual o Espírito está dizendo, o que ele está dizendo para Then over você. here, Ele está aqui. he said God so loves the A world, palavra fala porque Deus amou o mundo. but it doesn't bring confusion. Mas isso não traz confusão. Only people that take Só as what they pessoas want out of que the tiram isso Scripture fora do contexto and bring it to e you, trazem para você, and then they don't even let other people speak. aí nem permite outras pessoas falarem. That's what brings É confusion. isso que traz confusão. That's why we need the baptism of the Holy Por isso Spirit. que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. And you'll be hated E você será by all men. odiado por todos os homens. Why are you going to be hated? Por que você vai ser odiado? Because you're going to have favor. Porque você vai ter You're going to have the favor. truth. Você vai ter a verdade. You're not going to listen Você não vai dar ouvidos to devils. a Satanás. You're not going to bow down Você to não vai in prostrar-se fear. para o medo. You're going to be blessed. Você vai ser abençoado. You're going to love. Você vai amar. You're going to have power. Você vai ter You're poder. anointed. Você vai ser ungido. They're going to hate you because of Você, jealousy. eles vão odiar você por causa da inveja, os ciúmes. They're not going to hate you because you have dead works. Não vão odiar você porque você tem obras mortas. They're going to hate you Eles because vão your works have faith. odiar você porque as suas Your obras works have power. têm fé, têm poder. As suas Your obras, works as suas obras Destroy the devil's kingdom. destrói o reino de Satanás. So the devil's going to get those that are in his Então, kingdom Satanás vai levantar contra esses in sheep's clothing, e vai but behind it is the spirit of the devil. vestir de outras roupas He's para going to get tentar you to hate, esconder, them to hate, para tentar mostrar o ódio contra você, because when you speak, que quando você falar, it's your Father speaking in you. será o seu Pai falando When através you de love, você. Quando você amar, It's the love of vai God ser o in amor you. de Deus através de você. When you preach, Quando você pregar, it's really the truth, vai ser a verdade, de fato. and there's no error. E não vai ter erro. And it's not pride, E não é orgulho, it's boldness. não é orgulho It's dizer isso. confidence. Isso é confiança, isso é ousadia. The devil loves to argue, Satanás to ama force, argumentar, to forçar, twist, to distorcer, deceive, enganar, to bring a little truth, trazer um pouquinho de verdade, just like identity. como por exemplo a identidade. You will be like God. Você vai ser Well, como God already Deus. said you were made just like Him. Mas Deus já tinha falado que Ele fez você conforme a imagem dele. There's always a lot of truth, Então sempre tem verdade aí. and that's where they try to E aí cherry pick, que eles tentam escolher a dedo. and they will persecute you. E eles vão te perseguir. Said, "Them that endure till the end shall be saved." Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Maybe because you're so secluded, Talvez porque você está incluído socialmente. Now, Agora that you don't face any of these things. que você não está encarando nenhuma dessas But I'm coisas. telling you, everybody that's out there Mas eu vou te dizer que todos aqueles que estão lá, that doesn't have a sound church and a que, sound que não doctrine, tem uma doutrina sã, uma igreja sã, and they get their food on social media only, e as pessoas só comem das redes sociais, they're always being tossed to and fro. eles sempre são levados de Because um every lugar day para o some outro.
buddy Porque todo dia levanta um is buying a que microphone pega o microfone and getting on and a camera e pega uma câmera and starting a podcast e começa ali o seu podcast with their opinions com as suas opiniões and what they've been e indoctrinated in das doutrinas que eles receberam. and trying to judge the church from without. E tenta julgar a igreja do And all lado they de do fora. is have religious E spirits. tudo que eles fazem é através do espírito de religiosidade. And they will persecute you from city to E city. eles vão te perseguir de cidade em cidade. And when they persecute you, flee E quando fugir, to another city. então quando fizerem isso, fuja para outra cidade. Verily I say unto you, Porque em verdade vos digo you shall have not gone over the cities of Israel que não tereis percorrido as cidades de Israel till the Son of Man comes. sem que venha o Filho do Homem. Mark chapter 13. Mateus 13. I think he says it even better. Ele explica ainda melhor. Tell us Dize-nos these things. quando serão essas And what coisas shall the sign e quando será o of sinal these things shall quando be fulfilled? todas essas coisas estiverem para se cumprir. And Jesus answered, E Jesus respondeu nisso. take heed, let no man deceive you. Começou a dizer: acautelai-vos para que nenhum homem vos engane. For many will come, Porque muitos virão saying, I am the Christ. em meu nome dizendo eu sou Many will Cristo. come, Muitos virão, saying, we're the real church. dirão nós somos a igreja Many will verdadeira. come. Muitos surgirão And say, we're e Christians. dirão nós somos cristãos. Many will Muitos come virão and e say, dirão I'm from Christ. eu sou de Cristo. Eu Many venho will come. da parte de Cristo. Say, Muitos I'm an virão apostle. e vão falar eu Many sou will apóstolo. come Muitos virão e and dirão say, I'm a prophet. eu sou profeta. Many will come Muitos virão and say, I'm a e teacher. dirão e Many- falarão eu many sou will um come mestre. Outros and dirão say, I'm a pastor. eu sou um pastor. Many will Outros come virão e dirão and say this or that, isso ou aquilo outro. and shall deceive many. E enganarão a muitos. Right now, E agora it's at a high level of confusion. está em outro nível de confusão, nível mais alto. And you'll hear now he's going back to the world. Aí voltamos agora. Ele Jesus is fala, always ele refere ao mundo agora. bringing the two. Jesus sempre To traz bring understanding. os dois para dar This is entendimento. how- É assim que What's going to be going on out there, quando fomos para lá and this right here e esses que estão aqui is what's going to be going on in religion. é o que vai acontecer na religião, na religiosidade, na religião. And when you shall hear of wars and rumors of wars, E quando então qual será o 7. sinal? Sorry. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, for such things may be, but the end shall not be yet. porque essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Here he is again talking about the world. Aqui de novo ele refere ao mundo. Nation Ele fala sobre nações. shall rise against nation. Nações levantarão contra a nação. And kingdom, E reino, here he is back to the de church. volta à igreja. Kingdom Reino against kingdom. contra reino. What do you mean? O que quer dizer? The kingdom of God is not by O observation. reino de Deus não é por observação. It's the Spirit of God. O It's reino de Jesus. Deus It's, é o Espírito de Deus, é it's Jesus. revelation. É a revelação, It's the Word of God. é a palavra de It's the Deus, Spirit of God. é o Espírito de It's vida, the truth. é a verdade. And the other kingdom E o outro reino is also a spiritual é kingdom. também espiritual, It's principalities and são powers principados, in high potestades places. em lugares altos, It's demons, it's são witchcraft, demônios, feitiçaria, it's hate, são ódio, emulation, strife, debate, pride, debates, orgulhos, the lust of the flesh, luxúria da the pride of carne, life. o orgulho da vida. One kingdom's fruits are of the Spirit, Reino manifesta os frutos do Espírito, and the other e kingdom's o outro fruits reino are of manifesta os the- frutos the other Spirit. dos outros espíritos. Bad fruit. Aqui eles são Good frutos, fruits. e aqui são frutos Religion maus e bons. The problem with the O religion, problema com religião é they have a mixture of both of them. eles têm uma mistura dos dois. And one is a double-minded man, unstable in all his O ways. que ai de um homem que é instável em todos os seus caminhos. So all these social media Então, podcasts todos esses podcasts people da rede social, essas bring in their pessoas religion trazem suas and religiões, confusion trazem suas confusões and accusation. e acusações. Because Jesus covers it all. Porque Jesus cobre, ele cobre tudo isso. But they'll say, well, I'm coming in Titus chapter 2, verse Alguns vão dizer, 3. eu estou lendo Titus, capítulo 2.
And God's called me every Deus 10,000 podcasters, and I'm me ensinou exposing para leaders ensinar and em doing 10.000 things. podcasts, para ensinar sobre isso. These religious flies that get in the anointing. São essas moscas many religiosas aspects. que dizem ser ungidas. See, I'm not going to come again. I'm going to Então, bring truth in all of them because everybody has some form, Eu a little bit of estou error. Nobody's trazendo- arrived, todo mundo tem um pouquinho de erro ali, então nós estamos trazendo a verdade. but we got to avoid people that Mas- are coming from the wrong spirit. Temos que evitar pessoas que estão manifestando com espíritos errados. How are we going to do this? Como nós vamos fazer isso? By hearing, Em ouvir, following, seguir, loving, amar and humility. em humildade. Look what he says. Olha o que ele disse. And then he says, Então ele disse, again, de novo ele fala. then he talks about earthquakes, the Ele world, and fala de famines, terremotos, and tribulações, troubles. de princípios de dores. And there's also the famine in the E church também ele fala da fome que haverá. and no the meio- famine in the world. Fome na igreja, The famine for the real fome bread of God. pelo real pão de Deus e fome no mundo. Why? Because they have a form of Porque godliness. eles têm uma forma de piedade. Means they got a logo, they have a sign, Eles têm sinal, eles têm they have a title, placa, logo, tem they have a denomination tem they as say suas they're of, denominações que eles referem a ela, but they deny the power. mas eles negam o poder. That's the religious people. Isso é pessoas religiosas. And they're coming to you in an unbelief, denying of power Aí way. eles vêm de uma forma descrente que negam o poder. Because if you don't have something, Porque se você não tem algo, and if you don't have the Holy se você Spirit, não tem o Espírito Santo, if you just have the Bible se without você the Holy só tem a Spirit, Bíblia sem o Espírito Santo, you become a dangerous, você fica perigoso, se torna perigoso. a very, very bad sword, Você fica uma espada perigosa, com uma espada perigosa. a very rusty sword, Uma a espada. very dull sword, Can you say again? a very rusty sword, Uma enferrujada? Espada a enferrujada. very dull sword. Uma espada cega. But Mas the sword of the Lord is double-edged. a espada do Senhor, ela corta, ela tem duas pontas. Double-edged. It Ela- goes in and out Ela entra e sai so quickly, rápido, so precisely, bem precisa, so correctly, bem cirúrgica, so on pointly, bem no ponto, cirúrgica, that you don't even know you got stabbed. que você nem está That you don't even know you're being percebendo que você está sendo atravessado. under the operating table of the Lord. Você nem percebe que você está ali na mesa do Senhor. But when you come under the sword of religion, Mas quando você entra debaixo da espada da religião, it's bloody, é sangrento, it's rigid, it's é sujo. infection comes because it's E not clean. muitas coisas vão sair porque não é It's limpo, dirty. é sujo. It's you feel Você sente like you should have said this or que that. você and deveria ter feito you're isso ou under aquilo. confusion. Aí você fica debaixo de confusão, You're hurt. você fica machucado. You're under and you're receiving all this pride of man, Aí você recebe todo esse orgulho do homem and it does nothing e isso não faz nada. because whatever God's removing out of Que you, tudo aquilo que Deus estará removendo de nothing você, gets removed a única coisa que pode remover with these lying swords. o Senhor através All that happens tudo que pode acontecer. as the people that receive these As pessoas que recebem isso, get worse, as pessoas que recebem essa espada da get more religião, indoctrinated, elas pioram, ficam pior nas suas get more doutrinações, sick, ficam mais get doentes, more angry, ficam mais iradas, get more prideful. ficam mais orgulhosas, they get more of the devil, ficam mais ainda, they get more deceived. ficam mais enganadas, ficam mais com Satanás. That's why he says, look at the root, Por isso que a palavra fala, olhe para as raízes. because what is the root Porque aonde está a raiz, is what will manifest the fruit. é isso que vai manifestar os frutos. Too many people are looking at Muitas pessoas olham, things in their own understanding. muitas pessoas olham segundo o seu próprio entendimento. Man, that guy knows so much scripture. Nossa, aquele cara conhece mais a Bíblia. You think that because you don't know any scripture. Você acha assim porque você não conhece nada da Bíblia. And all he's done is meditate all these other scriptures. Tudo que ele fala é meditar nessas escrituras. And all he knows is how they've been taught to Aí- deceive many. Mas isso foi como eles foram ensinados para enganar muitos. Like the JWs. Como esses
They get taught exactly what scriptures certos tipos de to pessoas use. que ensinam certos And tipos when they de face someone full of the Spirit of escrituras God and the e versículos Word, para poder ensinar. E quando can you say again? This part? when they face someone full of the Aí Word of quando God eles encaram alguém que tem a and the palavra de Word Deus e a and the tem o Spirit, Espírito e a palavra, they get chewed up and spit out ali eles já ficam, eles são cuspidos, in a loving, truthful way. eles são vomitados, mas They de uma just get forma, angry eles ficam irados, mas de uma forma amável, because they can't pray on the truth. porque eles não podem ir contra a verdade, Because in the truth there is no lie. porque na verdade não tem mentira, In the lie there's many lies. mas na mentira tem muitas outras mentiras. Take no thought of what you shall speak, Não pense naquilo que você há de falar, neither premeditate. e nem medite. And it goes back to verse 10, it says the gospel must be published in all the Aí ele nations. volta no versículo 10 e disse que o evangelho será pregado em todas as nações. See, he says you'll be brought before their churches and synagogues. E a palavra fala que eles serão trazidos diante de suas igrejas, diante das suas sinagogas. Here's a great clue right here. Tem algo aqui agora a dizer. You'll be brought Você vai ser in trazido front of religious sects. do sistema religioso, In de uma verse- denominação. Verse 9, Versículo 9. Eles entregarão você ao conselho, sinagogas, for his sake. para o bem deles. You'll be brought Você vai ser trazido because you have the real truth. porque você terá a verdadeira, você terá a verdade. Those of the Spirit of God, Aqueles que fazem parte, those with the que truth, têm o Espírito de Deus e têm a verdade, are not bringing anybody anywhere. não vai trazer ninguém a lugar nenhum. What are we doing? Praying for them. O que a gente faz? A gente ora por eles. Preaching Nós pregamos to ears that might para hear. ouvidos que possam ouvir. We're not out there Nós não estamos do lado de lá turning over every rock e fazendo as coisas, bagunçando as to try to coisas, prove that our dead church is the one. tentando provar que a that nossa everybody should follow. igreja morta é a que tem a verdade. We're not Nós não estamos tentando, Looking olhando for the devil para Satanás, because we're too busy porque nós estamos ocupados demais, fighting against the devil. lutando contra Satanás. See, you can't, if the devil's with you, you're Então- not going to be Então, se Satanás estiver com você, você não estará fighting against him. lutando contra ele. You're going to be trying to look for Você vai tentar olhar what you think is the devil. o que você acha que é Because you're Satanás, deceived, porque você estará enganado, estará and sendo enganado. it might just be E pode até ser Christ. Cristo. What did Jesus do? O que Jesus faz? They went. Eles foram, They didn't know anything really about him. não sabiam nada sobre ele, They just heard about the things that he was doing. só ouviram as He's coisas que ele estava casting out fazendo. demons. Ele está He's expulsando o healing demônio, people. ele está curando pessoas, He's preaching ele está pregando like one with authority, como alguém com but autoridade, nobody knows where he comes from. mas ninguém sabe de onde ele veio. Who's his covering? What's Quem his é ele? denomination? Quem é a cobertura dele? Qual é a denominação dele? Where did the religious will say, where pessoas- did he get his papers from? Da onde ele recebeu a sua formatura? His ordination Ele papers, foi where are ordenado. they? Ordenado por quem? Quem ordenou ele? What seminary did Qual- man say he was okay to do what Qual o he's doing? seminário que aprovou ele para que ele pudesse dizer tais Right away, coisas? that you know that's a religious spirit. Aí, dali você já vê espírito Most religioso. ones that God uses, they don't even go to As seminary. pessoas que Deus usa, muitos deles não vão para o seminário. They're raised up São erguidos, in the caves, levantados em cavernas, in the bedrooms, in the em drug seus houses, in the quartos, they come na out boca of de those fumo. places and they're raised up Saem desses lugares e são erguidos, edificados in Christ, em Cristo, not in religion. não na religião. So, Então, for example, Por the exemplo, ones that are supposed to say as pessoas everything, que poderiam dizer: oh, what does he do these things? como ele faz essas coisas? No Christ, no Messiah Cristo não é o Messias. comes out of Galilee. Ele veio de Galileia. Jesus was born in Nazareth. Jesus nasceu em Nazaré. So they don't even really know enough about him, but Então nem sabiam muito sobre ele, mas they bring assumption. eles trazem Religious people, acusações. assumption, As pessoas ficam accusation sempre trazendo acusações, assumindo coisas from their own understanding. de forma da sua próprio entendimento. And what is Satan's plot to do this? E por que Satanás faz isso? To bring division, Para trazer confusão, to bring discord, para trazer discórdia, to bring para trazer people to
as pessoas. start not trusting Para que então as pessoas não the real continuem ministers of God. crendo ou acreditam nos verdadeiros ministros de Deus. Jesus never said my ministers are going to be perfect. Jesus nunca disse meus ministros They're serão never going to have any perfeitos, flaws. que não terá nenhum problema ou erro. No, he said Não, ele disse, they're going to eles cast out vão demons, expulsar heal the demônios, sick, vão curar raise enfermos, the vão dead, ressuscitar os mortos, speak with new eles vão tongues. falar com autoridades, They're falarão going novas línguas, to begin to be e changed. eles então começarão a ser transformados Change. e transformados. They're not going to fight with a dead sword. Não vão lutar com uma espada They're cega. not going to come with the letter only. Não irão mover apenas com a letra, But I send them by my mas spirit. eu envio eles pelo meu Espírito. But we also know Jesus said a lot of other Mas things. também sabemos And que we're Jesus gonna get disse to them. várias outras coisas e nós We're vamos gonna entrar em get to algumas them. delas agora. And they beat you with their words. E eles espancam você com a palavra. You'll be beaten in their synagogues. Você vai ser espancado nas sinagogas. We're not beating anybody. Nós não espancamos ninguém Today. hoje. What are we doing? Nós Trying to estamos open eyes. espancando. Estamos tentando fazer o que agora? Abrir os olhos. We're saying that's Estamos- not of the Spirit of Estamos God. dizendo, não é da parte do Espírito de Deus. But they Mas eles could say something's not of the Spirit of God. poderiam dizer algo que também não é do And it Espírito really de Deus, is the Spirit of God. mas que pode ser o Espírito. Because they did that to Jesus. Porque eles fizeram isso com Jesus. He cast out Ele demons expulsou demônios. by Beelzebub. E eles falavam assim, ele expulsa por intermédio de Beelzebu. And Jesus said, you can talk about me all day long. E Jesus fala, você pode falar de mim o dia todo. But blasphemy the Holy Mas Spirit blasfemar contra o Espírito Santo is unpardonable. é inaceitável. You É can't be blasfêmia. forgiven. Não pode ter perdão. Pecado. So real Christians are very careful Então, cristãos verdadeiros têm cuidado to start to speak de against começar a falar coisas contra anything qualquer coisa, unless they know for sure a menos que eles tenham certeza it's the spirit of the devil. que o que fazem e falam é da parte de Satanás. The spirit of the devil brings attention to oneself. Porque o Espírito de Satanás traz atenção para si mesmo. The spirit of God brings attention O Espírito de Deus traz atenção to the Holy Spirit, to para Jesus o and the Espírito Father, Santo e para o Pai, never to man. nunca para o homem. So I would say too, Então, eu também diria, when you have a book signing, quando você estiver assinando, the religious people say, "Oh, that's fine." as pessoas religiosas vão falar assim, tudo bem. Se você It's, estiver assinando um livro, it's the power that's the problem. o problema com eles é o poder. Well, Bem, the problem o is problema é, there's a lot of people in the church that need deliverance. tem muitas pessoas na igreja que precisam de ser And libertas. until the anointing comes, Até a menos que a unção venha. they don't even know they have. There's no agitation. There's Ou no nem saberão que tem, não há agitação, there's no anointing. não tem unção. So where there's no Então, anointing, quando não tem unção, there's no manifestation. não tem manifestação. So, Então, but if you're doing a book signing, mas se você estiver assinando ali um livro, And- autografando, the Holy Spirit might be testing o you, Espírito Santo pode estar ali testando and você, demons begin to e os manifest, demônios começam a manifestar, but now you don't cast them out mas agora você não expulsa eles. because you're at a book signing. Porque agora você tem a Or you sua gotta be religiously assinatura, correct. ou porque agora tem a sua interpretação religiosa, Then you're about yourself. agora você está por si mesmo. Now that's a character issue, Agora, isso é algo, characteristics? a character flaw. Ok, can you help me? É um problema de caráter. Doesn't mean someone's of the devil. Não quer dizer que a pessoa é totalmente de Satanás. Well, let's go on and talk about these things. Então vamos voltar e falar sobre essas coisas. In the religious system today, No sistema religioso hoje, to many it's become okay to charge people to hear the gospel. para muitos se tornou normal cobrar para ouvir as pessoas ouvirem o evangelho. That's not of the word. Mas isso não é da palavra. Jesus Jesus, said to become the servant of all, ele fala para você se tornar servo de to humble todos. yourself. Então humilhe a si mesmo. You don't go pay Você não vai pagar $20,000 or $20 mil, $50,000 or $50 mil, $100,000 $100 mil to put your picture up on Times Square para colocar a sua foto lá no Times Square and think Jesus is exalting e you. achar que Jesus está te exaltando. Jesus doesn't exalt us that way. Jesus não exalta ninguém dessa forma. That's exalting yourself, Isso é você exaltando a si your mesmo, image. a sua imagem. So there's some error in that. Então tem erro nisso. God can correct that. Doesn't Deus mean someone's. pode corrigir isso, não quer dizer que a pessoa é. It means
The church has not been preaching the right gospel. Isso mostra que They've been preaching a the gospel igreja of prosperity. não está pregando o evangelho verdadeiro, The está gospel pregando o of evangelho self-help, da the gospel- prosperidade, o evangelho da motivação, It isn't the real e gospel. não é o evangelho verdadeiro. So all that stuff God's been working Então out. todas essas coisas, Deus está trabalhando nessas But coisas. the religious people are the Mas worst ones. as pessoas religiosas são as piores, Because they begin to start attacking que things começam a atacar coisas they know not of. que eles não conhecem a respeito. They only know what they know. Só sabem o que sabem And that's all they're ever going to know. e é tudo que vão continuar sabendo. Because when you're not open to learn, Porque quando você não está aberto para when aprender, you're judgmental, quando critical, você é crítico, critical spirit is a religious e spirit. aquele que julga, A que é do judgmental espírito spirit is a religious religioso. spirit. Não sei o quê. A judgmental spirit is a Esse religious espírito de spirit. julgamento é religioso. You Espírito think God's religioso. giving you a podcast to go judging Você acha que everything all Deus vai the te time? dar um podcast para você sair julgando todo mundo? And then have clickbait like E this? depois ter lá debates como esses? Acting Debates e agindo? or real? Ok, é real? When they're scared to really know, they're still real. questioning. Aí vão continuar So perguntando they're just e muitas vezes accusing. nem sabem também. Estão They're perguntando, assuming- estão assumindo, estão So acusando. they have no anointing or boldness. Mas não tem unção e não tem poder. These are Esses são, the spots in your feast. essas são as, These are in the book of Jude, the esses são, clouds without water, essas são como, spots in your love feast, ok, como, essas specks são as manchas, ok. in your. Essas são as manchas. Sorry. So Então, that's why we're not going to preach every week about. nós não pregamos toda semana People- sobre pessoas, We're going to preach about Christ. sempre We're pregamos going to sobre preach the truth. Cristo, pregamos sobre a verdade. Because those that are in Christ Aqueles know que that estão God's going to work it out, and if they don't want God, em then they're Cristo. going to be in error. Eles sabem, muitos que não estão em Cristo estarão em erro. But the worst ones that were in error were the religious zealots of Mas Jesus' os time. piores são aqueles que estão em erro e são os zelosos, como no tempo de Jesus. They were jealous of Eles Jesus. tinham ciúmes de Jesus, Their inveja. drive was jealousy. Eles ficavam irados com Jesus. It wasn't really what he said. Não era exatamente It's pelo the fato power that apenas do que ele that he dizia, possessed. mas por causa do poder que ele It's the manifestava. power that he possessed. Era o poder que ele tinha. Now brother shall betray brother to death. Agora, Verse irmãos 12. entregarão irmãos à morte. The father, the son, O pai entregará o filho. children will rise against their parents, Levantar-se-ão filhos contra pai, pais contra os filhos, and they'll be cause them to be put to death. e seguem entregues à morte. And you shall be hated of all E men sereis odiados de todos os for my homens, sake. por causa do meu nome. But he that endures till the end Mas aquele que perseverar até o fim shall be saved. será salvo. Why are you hated? Por que você é odiado? Because you love your enemies. Porque você ama os seus inimigos, como você é odiado. The devil can't handle that. Como, Satanás não vai poder suportar You isso. pray for those that despitefully use you. Você ora contra aqueles que te perseguem. You're not trying to find Você não está a group tentando. of people that agree with your Você philosophy. não vai tentar buscar um grupo de pessoas que concordam com a sua filosofia. You're all about Christ's business. Que tudo para você é sobre Cristo. And you don't have time to give ears to silliness. E você não tem tempo e nem ouvido para outras coisas. Or things that are bearing no fruit, that are wasting your time. As coisas que não estão dando frutos estão gastando o seu And tempo. you'll never be involved in E something você nunca vai estar envolvido em algo that is causing more confusion than anything else. que traz mais confusão do que tudo mais. Titus 3, 7 through 11. Tito 3, de 7 a 11. That being justified by grace, Para que, sendo justificado we are made heirs according to the hope of por eternal sua life. graça, seja feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. This is a faithful saying. Isso é algo fiel. And these things that they affirm constantly. Essa é uma palavra fiel e essas coisas quero que deveras afirmes constantemente. Those that believe in God are careful to be maintained in good works. Para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. These things Essas coisas are profitable unto all são men. boas e proveitosas aos homens. Avoid Mas evita foolish questions, questões tolas, genealogies, genealogias,
Genealogies. Paul. Genealogias. What is that? O que é isso? Israelites. History. Israelitas, Avoid it now. histórias. That are going to cause debates. Vai trazer debate. Those that Evite. cherry pick. Aqueles que ficam Or those that are escolhendo trying to a dedo. come against the simplicity of the cross. Aqueles que querem levantar And the contra power. a simplicidade da cruz e o poder. Genealogies. Genealogias. Heritage. Heresias. All those things. Contendas. And even science. Todas essas coisas. Até mesmo Paul talks about all these things. sinais. And what Paulo else? fala sobre tudo isso. Striving about the law. E muitos estão ainda com dificuldade por causa da lei. The mixture. A Oh mistura. yeah, I know Galatians says this, Eu but sei que Gálatas fala isso. Jesus said, it says this in Deuteronomy. Mas fala isso, em Deuteronômio fala isso. I know that Hebrews, Aí eu the sei book of Hebrews que says Hebreus, o this, livro de Hebreus fala isso. but here's this. Mas aqui fala outra coisa. Right? It just brings Isso confusion. traz confusão. When Jesus himself fulfilled the law, Mas o próprio Jesus cumpriu a lei. and E he says, ele disse: I'm going to teach you to love. eu vou te ensinar a amar. And when you love, Quando você amar, like I love, como eu amo, you won't even break any law. você nem vai quebrar lei nenhuma. So let's just focus on Então love vamos focar no amor. instead of 6,000 different laws Ao or invés 10 de commandments 10 mil that you'll never mandamentos break. que você acha que nunca vai quebrar. Because you're a lover. Porque ou você não vai quebrar porque você é um lover of amante. souls. Você é um amante de A almas. lover of truth. Amante da verdade. A lover of my spirit. Amante do Espírito A de lover Deus. of my ways. Amante dos caminhos de Deus. A lover Amante of people that hate you. das pessoas que te odeiam. A lover Amante of good. do bom, daquilo que é bom. Let's just focus on love. Vamos focar então em amor, So we can simplify para que possamos everything simplificar tudo and let His Spirit be perfected in permitir us. que o Espírito dele seja aperfeiçoado em nós. That's just too easy. Mas isso é muito fácil. Well, isn't that the new and living Ei, way? mas não é esse o caminho vivo, novo e vivo? That we're saved by faith Que nós somos salvos pela and fé not by e works? não por obras? See, religion is Percebe always que a religião saving sempre themselves vai by works. tentar ser salvo pelas obras, That they can boast in para que what eles they do possam and what they know, orgulhar naquilo que eles fazem, naquilo que eles sabem. when all God wants us to Mas do is tudo que Deus quer que saibamos boast in who we know. é que nós devemos ter orgulho de quem nós somos. And He's doing the rest. E Ele faz o resto. He's doing the rest. Ele está fazendo o resto. Aleluia. They boast in what they know. Eles orgulham no que eles sabem. Sons and daughters Mas filhos e filhas boast in who they know. orgulham em quem eles são, em quem eles conhecem, melhor dizendo. They boast in Eles Jesus. orgulham-se em Jesus. Well, I don't know how it happened, Mas não sei como isso acontece. but Mas he was blind eu era cego and now he sees. e agora eu vejo. That's all I know. É tudo que eu sei. There's no debates. Não tem debate nisso. There's no accusations. Não tem acusação. You're not accusing anything. Você não está acusando ninguém. You're just waiting on the fruit. Você está aguardando pelos frutos. Wait on the fruits. Espere os frutos. Even some of the Pharisees Até alguns dos fariseus and Sadducees, e saduceus, they were very eles smart. eram muito inteligentes. Because one said, Porque well, if it be of God, que dizia, it shall continue on and prosper. falou, se é de Deus, vai continuar e vai prosperar. Well, I got news for you, Mas eu tenho religious boas spirits. notícias para você, espírito de religião. It's still Ainda prospering. está prosperando. It's still Ainda preaching. está sendo It's pregado. still Ainda saving. está salvando. It's still Ainda delivering. está libertando. It's still Ainda overcoming. está vencendo. And it's still setting Ainda the captive está free. libertando It's still os cativos. healing. Ainda está curando. So it must, Então you must have been wrong. talvez você errou. And those Você tem que today, estar errado, porque essas coisas, you better get in the right spirit. você tem que estar debaixo do Espírito Because verdadeiro. Jesus also talks Porque about Jesus também fala sobre the o wrong spirit. Espírito Even to errado, those mesmo para aqueles that were walking with him. que estavam andando com Ele. And that's where we're going to be E então, perfected in. nossa The nossa minute vida somebody será opens their mouth, aperfeiçoada. Quando abrir sua boca, our spirit's already going to be testing. nosso Espírito está sendo testado. They're not of the right spirit. Nós saberemos Because the right no momento em que spirit abrir a boca se é do Espírito de Deus ou não, porque has the right o vocabulary, Espírito correto, and out of the abundance of verdadeiro, their hearts,
o Espírito Their tem mouth o speaks. seu vocabulário, porque So everything they tudo que speak sai da boca has no judgment, está no coração. no E accusation, tudo que é falado, se não tem acusação, se não and tem it julgamento, has no assumptions. e se não tem It's not assuming anything. presunções. Quando você quer? Assumptions Presunções. means comes from the word assuming. Assumir, presumir It's not their own opinion. as suas próprias opiniões. It's of their own. There's no private interpretation of the truth. Mas na verdade, não tem interpretação individual, na verdade. Only when you don't know the truth, Somente quando você não conhece a verdade, you privately get together with other people. aí você entra de forma privada com outras pessoas, These religious spirits, com esses espíritos de religião. they're like mavericks. Eles são como mavericks. This one guy just saw this short popped up. Tem uma I pessoa don't que even viu know his name, never seen him before. um podcast bem curtinho, um short pequeno, não conheço ele, mas ouvi ele antes. He said he found this book, it's about this big, Tinha um livro desse tamanho, mais ou and menos. he's preaching against, and he's E cursing. ele estava pregando, Why he's coming amaldiçoando against e falando por que ele estava Paul, levantando contra exalting Paulo, Peter, exaltando bringing Pedro total e confusion. trazendo tanto de confusão. And then it found out that he was just found dead. Aí acharam ele morto. And he had preached so much about the Ele world. tinha pregado tanto mais sobre o mundo. Now all his followers, which are religious Depois zealots as os well, seus seguidores também, que seguem ele, são are believing that religiosos. the government Acredito que também é took him governamental, out. o governo que deve ter tirado ele de cena. But man, Mas, ei, when the guy does F-U-C-K, quando o cara começa a fazer aí essas coisas, or what do we call it? Boy, that when someone does is a proper way to say the F-bomb, is that how you do it? can you help me? Huh? Let's take out the spelling, because then Quando a pessoa, the F-bomb, quando why o cara he's fala palavrão, preaching, quando ele está pregando, then you know it's not of the Spirit of você God. sabe que não é da parte do Espírito de Deus. Period. You know the person has not been set apart. Você sabe que é simples, você vê que ela não foi separada. But man, it sounds like he has such intellectual. Mas, He's very Às vezes smart você vê a pessoa, guy. nossa, mas ele é tão inteligente, ele é tão intelectual, uau, I'm telling you, Mas eu vou te dizer uma Some of the coisa, stuff he says, man, if I didn't know the truth, muitas dessas coisas, ela está dividindo a verdade. I'd think that was the truth right away. Ou você vai perceber se é verdade na hora. If I didn't know how the Spirit of God sounds, Você vai começar a discernir como que o Espírito de I would Deus ele think God was soa. speaking to this guy. Você vai dizer, eu acho que Deus está That's falando why com we essa need to know pessoa. him. Por isso que nós temos que conhecer a Ele. See, the problem with O Christianity problema com o is, cristianismo é, all the religious people, as pessoas religiosas, they're going to say, eles vão you dizer, cast out demons, você expulsa o demônio, heal the sick, cura os enfermos, you did this and that in my você name, fez isso, aquilo, outro no meu nome, but I never knew you. mas eu nunca te conheci. Well, Bem, thank God they're doing something eles estão fazendo in His name. alguma coisa no nome The rest deles. of that stuff is up to O Jesus. restante é Jesus que vai julgar, é Jesus que vai fazer. But what about this? Mas e quanto a You isso? stand in front of Você Jesus. chega says, diante de Jesus, You never casted out nunca expulsou o spirits. demônio, You never obeyed me. nunca me obedeceu, You started a podcast começou seu and podcast, came against levantou contra some demons, muitos demônios, some wolves, muitos, which you came against a lot of mas Christians. levantou muito And all you ever did muito was cristãos, e tudo que você fez push your religiosity. foi exaltar a sua You never got religiosidade. baptized in the Holy Você nunca foi Spirit. batizado com o Espírito Santo, You never você were intimate with me. nunca teve intimidade comigo, You just knew the word, só the letter. conhecia a letra. Depart from me. Então aparta-te de You mim, never knew me. que você nunca me conheceu. What's the difference? Qual a diferença? And then we can get to that right here. Podemos entrar nisso agora. How Jesus said O que Jesus disse to his para eles, para os seus. one second. Um momento. There we go. Wrong one. Right here. Bem aqui. Right? Because this is what happens when we Que é isso remember. que acontece, The lembra? ones that were walking in Jesus, As pessoas que andam com Jesus, they didn't receive the Holy Spirit. eles yet. não receberam o Espírito Santo. So the religious spirit was always on them, around them, Então, trying o to Espírito religioso está a todo tempo com eles, diante deles, ao redor deles.
trying to get them away. Thank God, but Jesus would speak to them. Tentando distrair eles enquanto Jesus estava ensinando. Right? Certo? So Então, their mind, they couldn't think like they're still thinking like the world, still thinking about eles ainda pensavam como o mundo. the hateful religious tension E essa and tensão, the religious dry atmosphere that they essa had. atmosfera grown seca, up in. religiosa. And they read about Elijah, Eles- right? And all this. So, Eles liam sobre Elias, eles liam sobre as passagens bíblicas, but we know mas that they were humble enough that Jesus gave him the baptism of the Holy Mas Spirit. muitos estavam com Jesus e sabiam, Jesus viu que eles eram humildes o suficiente, And we know então that receberam o batismo do Jesus Espírito was the Santo. Word. Sabemos, Jesus era a So you can be palavra. around the Word all the Se time, você estiver ao redor da palavra todo o tempo, but become religious and use mas this se Word to kill tornar people. religioso. If I carry this book around Se all eu the time, carregar esse doesn't livro o tempo todo, make me a child of God. isso não faz de mim ser um filho de Deus, It's being born again. mas é ir nascer de novo. So there's a lot of people that Só carry this quando around that aren't nascer born de again. novo. Once again? There's a lot of people that carry the Tem book muitas around and pessoas- teach the book and start a podcast Muitas pessoas from que a book, carregam a Bíblia, começam a ensinar no podcast but sobre they're a not Bíblia, born again. mas nem são nascidos de novo. And they bring these types of E trazem esses Because- tipos de confusão. the apostles or Porque- the disciples at the porque os time, they weren't discípulos born again E yet. apóstolos ainda não tinham sido nascidos de novo. So what happened to that? Mark Marcos 38:41. 9:38-41. And John answered E him, João lhe respondeu, saying, Master, we Dizendo, saw one. Mestre, nós vimos um. Right? How do we see a lot of stuff now? Como que nós vimos muitas coisas hoje? On media or something, but we don't know much. Mídia ou coisa que nós não sabemos muito a Right? All the respeito. stuff coming on your feed. Muitas coisas vêm, aparecem. Like that guy that had the big book Como that esse cara nobody else has. apareceu com esse livro. There's only one, E and he muitos got it, and it's só tinha the um. real one. E só tinha um, mas ele recebeu o verdadeiro. There's only one in its making, Só tem um. and he believes it's the original. Can you say again? And he believes it's the original Ele tinha version. e cria que esse um é o original. Esse livro era o It's probably original. created like 300 years ago or 200 years ago, who knows? Provavelmente uns By dois, someone else with a religious spirit, uns 200 anos, bringing their own opinions sendo muito, and mas confusions. provavelmente outro espírito religioso, de religiosidade, trazendo confusão novamente. We saw one casting out demons, Nós vemos um devils, expulsando demônio in your name, em teu nome. and they follow not us. E eles não nos seguem. See, that's the problem with the religious spirit. Esse é o problema com o espírito de religiosidade. If they're not of us, Se eles não fazem parte conosco, then they have to be everyone else is wrong. então todo mundo está errado. Se não acontece conosco, todos têm que estar errado. To the religious Pharisees and Sadducees, Para os Jesus fariseus was wrong e because saduceus, Jesus estava errado. he wouldn't conform to Porque ele them. não vinha em conformidade com eles, And they follow not us. em conivência com ele. And we forbid them E eles não nos seguiam, nós proibimos a because they eles. didn't follow us. Porque eles não nos seguiam, nós proibimos But eles. Jesus said, Mas Jesus disse, forbid them not. não proíbe eles. Don't stop them. Não pare-os. For there is no man Porque não há homem which shall do a miracle que faça milagre in my name em meu nome that can lightly e possa logo speak evil of me. falar mal de mim. For he Porque quem that is not against us não é contra nós is in on our part. é por nós. So Jesus isn't saying, Então Jesus hey, yeah, you know, they're one of us. não iria dizer, He's just saying, hey, Jesus está falando, ele é um de nós. Ele está dizendo, they're not coming against us. eles não estão levantando contra And hey, nós. if they're trying to cast out demons Eles estão tentando expulsar demônios. and they're speaking well of us and trying to do what we're doing, Estão falando bem de nós e tentando fazer aquilo que nós estamos fazendo. leave them alone. Deixe eles sozinhos, deixe eles para lá. Because later my spirit will come and, Porque mais and tarde o meu espírito whatever. será enviado. But what must be worse? Mas o que deve ser pior? Doing nothing.
Fazer nada. Doing nothing in Não church. fazer nada na igreja. Worshiping Adorar, the worship. adorar, Worshiping adorar a adoração. preacher. Adorar, Worshiping adorar a adoração, adorar o pregador. doctrine. Adorar a doutrina. but doing nothing in his name. Mas não fazer nada no nome dele. I pray everything I do is in his name. Eu oro para When que I tudo eat que eu fizer my venha dinner, ser I no hope nome it's in his dele. name. Quando você quer? When I eat my dinner, I Quando hope it's in his name. comer o jantar, que When venha I ser go no to nome bed dele. at night, I hope Quando eu it's in for his para a name. cama dormir, que venha ser no nome dele. Everything I do. Tudo que eu fizer. And my goodness, Oh meu Deus, let's hope we cast out demons in his name too. que ele venhamos esperar que quem expulsar demônios expulse também no nome dele. For whoever shall give a cup of water Porque or a drink, aqueles que der um copo de whoever, água, another word, em outras palavras, whoever does good aquele que faz bem, in my name, fizer bem em meu nome, whether they're perfect or know seja everything perfeito ou não, right o yet, que eles fizerem, at least they're doing something, a menos que estejam fazendo algo, shall not lose their reward. não, ou melhor, terão as suas recompensas. But what about those Mas e aqueles coming against everybody that's trying to do que something vêm, levantam contra todo mundo que estão tentando fazer alguma coisa and they don't know it? They might be a little deceived in what they're trying to e do. nem acham em algum momento que eles possam estar enganados naquilo que eles estão fazendo. But their heart Mas o coração deles is trying to do the right thing. está tentando fazer as coisas certas. Religion will judge them. A religião vai julgar eles, os religiosos. Religion will start accusing Os them. religiosos vão começar a acusar eles. Religion Os religiosos will assume, vão assumir, presumir. well, they're not of us. Vão dizer, olha, não And fazem we were parte taught de nós. there's Nós somos no more ensinados apostles. que não tem mais apóstolos. We were taught Nós somos ensinados there's no more que não tem prophets. mais profetas. The same one, Os mesmos they all have pastors. têm pastores. So if you're in this kind of Então, religious se cult, você está nessa called heresia religion, chamada religião, it's the worst one. é o pior. There's no gifts. Não tem dons. Well, then there is no spirit. Se não tem dons, ok, então não tem espírito. So they're admitting Então, we don't have the Spirit of no God, momento que nós não temos o Espírito de Deus, but we're going to sit back mas vamos sentar, in the judgment seat vamos sentar no juízo final, and judge everything according to our own knowledge. ou melhor, corrigindo a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela senta na corte para julgar segundo o seu próprio conhecimento. And that right there is the synagogue of Satan. E isso aí é a sinagoga de Satanás. And they're everywhere. E estão em todos os lugares. They think they're right, Eles acham que estão certos, but their spirit is wrong. mas o espírito, eles estão debaixo do espírito do erro. And then ones that don't want to get involved in things, they'll come under the pressure E aqueles que não querem estar envolvidos entram of the debaixo, religious system ficam debaixo da opressão, da pressão do espírito de religião, to pick a side. para então escolher um lado. Nobody's going to tell me to pick any side. Ninguém vai me forçar a escolher nenhum lado. I'm going to preach the truth. Eu vou pregar a verdade. Aleluia. And then he said, whosoever shall give a cup of water in my name, because you belong to Christ. Todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, pois sois de Cristo. Now Luke, Agora veja, this is the same time, he goes in much deeper. agora nós estamos lendo isso aqui, agora ele vai muito mais profundo do que isso. We know it's the same time because what happened before this Sabemos same que é no and mesmo after momento. happened in the same Porque nós vemos context of each book. eventos que aconteceram antes e estão no meio e que vão acontecer um pouco mais à frente. And they start with the same exact E phrases. começaram com as mesmas frases. John answered and said, Master, Então João respondeu: Mestre, we saw one casting out devils in thy name, nós vemos alguém expulsando demônios em teu nome and we forbid them, e proibindo-nos, because they follow not us. porque eles não seguem conosco. And Jesus said, Jesus said unto them, forbid them not. E Jesus disse: não proíba eles, For if he porque that is not against us, quem não é contra nós. it's funny, the ones that say they're of Christ, they're against everything É interessante que and everybody. as pessoas que não estão em Cristo, elas são contra tudo e That's the todos. fruit of the devil. Então isso é fruto de Satanás. God's trying to win the world. O Senhor quer ganhar o He's mundo. trying to win the deceived. Ele quer He's ganhar. trying to love the Ele lost. quer amar o perdido. And my goodness, if there's someone
preaching wrong in the church, he wants to fix it. E se tem pregações erradas na And bring igreja, correction ele quer trazer correção, ele and quer consertar, adjustment ele quer trazer juízo, ajustamento, in the spirit of alinhamento, meekness. nesse espírito de mansidão. Restoration comes in meekness, A restauração vem na mansidão, not in stones, não em apedrejamento and e accusations, acusações and curses. e maldição, Right? certo? Oh, Oh, who's going to show them? quem que vai mostrar para eles? Well, the Holy Spirit showed me. O Espírito Santo. Nobody, man. I don't listen to nothing. Está me mostrando, eu não dependo de ouvir da parte deles. We have to do this and that. Nós temos que fazer isso, aquilo. We're called to expose. Somos chamados para expor. Yeah, but you're not exposing. Você não está expondo. I'm exposing today. Eu estou Both expondo sides. hoje os dois lados. Know what you're doing? Sabe o que você está fazendo? It's called you're slandering people. Vocês, como posso... Pessoas que estão sobre sonolentas? Pessoas sonolentas. Yes? Não? Slander. Falsely accusing. Hã? Slander. Você está falando mentiras para as pessoas. Slander is like all you do is talk evil of them. Tudo que você fala é falar mal das pessoas. You're not exposing. Você está expondo. So then God can't use you because you're a slanderer. Aí Deus, nesse caso, Deus não pode usar você, porque você está sempre acusando, You're more trying to make their name bad instead caluniando. of Obrigado, caluniando. taking the time to use the scripture to show them where they're in error, Então, where aí, they're in às vezes você está wrong. ali querendo olhar na Bíblia, buscar uma escritura para poder trazer para eles aonde eles estão errados, o que eles estão fazendo de errado. You just want to demonize them Você because quer- you're jealous. Você quer demonizar eles para que eles fiquem com ciúmes. Calúnia. Thank you. Forbid them not, for if they're not against us, they're for us. Não proíba, porque se eles não é contra nós, é por nós. And I'm going to skip 51, Aham. go to 52. Uhum. And sent messengers before his face. E enviou mensageiros à sua frente. And I'm going to skip 52 again. I don't need that one. And 53. And I'm going to skip 53. And the disciple James saw this. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, This is the point I want to make. olha o ponto que eu quero fazer aqui. Lord, E eles disseram: Senhor, will we command fire? queres que ordenemos que desça fogo? He just said, Ele acabou de dizer: don't stop them from doing. não impeça eles de fazer. Religious spirits, you can't Veja, even listen. o You're espírito still de- set o in your espírito ways. de religião está tão, Jesus just said, if they're not against me, ele tá they're tão for me. cego que eles não conseguiram ouvir que Jesus acabou de dizer. And then he says this, Então eles disseram isso. shall we command fire to come down from heaven Deveríamos comandar para que desça fogo do and céu consume these other people? e consuma essas pessoas, Even like Elijah did? assim como fez Elias. And Jesus rebuked them E Jesus repreendeu eles and e said, disse: you know not what manner of spirits. não sabeis de que tipo de espírito are. sois vós. The problem in Christianity O problema com o is cristiano, they're not really testing the real spirits. cristianismo é não saber testar o espírito And those verdadeiro. that come with these religious E as spirits, pessoas que manifestam com esse they're espírito always de like, religiosidade, test the spirits. falam assim: teste o espírito. But they're only testing Mas eles spirits testam o espírito, or what people ou o que as do pessoas fazem, by their own indoctrination pelas of suas próprias their doctrine. doutrinações e interpretações You can't test doutrinárias. nothing by your Você não pode false doctrine. testar nada pela sua falsa doutrina falsa. And he turned and rebuked them E ele virou e repreendeu a eles. and said, you don't know what manner of spirit E you are. disse: você não sabeis de que tipo de espírito sois vós. For the Son of Man has not come to destroy men's lives, Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, but to save them. mas para salvá-los. And then other denominations or whatever will say, Jesus came just to save E outros this race. vão dizer: Jesus veio para salvar apenas essa raça. I'm only sent to the house of Israel. Ele They só take foi things out of enviado para a context. casa de Israel. Já vai tirado fora do contexto. And Jesus is not white. E Jesus não é branco.
Nowhere in the Bible does it ever talk Nenhum momento na about Bíblia vai falar ou referir-se preaching about different para races. pregar sobre raças It actually diferentes. says avoid that type A of Bíblia ainda foolishness. fala para evitar esses tipos So you don't know the words. de You think, discussões. and you worship your race. Aí você vai adorar a sua raça. Fear none of these things that you shall suffer. Behold, the devil shall cast some of you in prison, and you'll be tried. Não temas essas coisas que tu sofrerás, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, But be faithful. para que sejais tentados, mas seja fiel. Be faithful Ser fiel unto death, and you will até a have the morte, crown of e eu life. te darei a coroa da vida. 1 John 3, 9 through 24. We're going to close with this. Everybody can stand up. Você pode if you levantar. choose to. Eu vou, se você escolher ou achar melhor, eu vou ler agora 1 João, para a gente fechar. Oh, wait, sit down. I just found 5 more papers. Aqui, ó, desculpa, eu achei mais 5 páginas aqui, desculpa. Just kidding. Tô brincando. Whosoever Aquele que is born of God é nascido de Deus does not commit sin. não comete pecado, For his seed que a sua semente remaineth in him. permanece He nele cannot e sin não pode pecar, because he is born of porque é God. nascido de Deus. In this the children of God are manifest, Nisto os filhos de Deus são manifestos, and the children of the e devil. os filhos do diabo. Roots of pride and roots of humility. Orgulho, tem raízes de orgulho e raízes de humildade. Whoever does righteousness Aquele que não pratica justiça, whoever does not do righteousness aquele que não pratica justiça, is not of God. não é de Deus, Neither he that loveth not his brother. e nem aquele que não ama seu irmão. For this is the message Porque esta é a mensagem that you have heard from the que beginning, ouvistes desde o início, that we should love one que another, devemos amar uns aos outros, not as Cain, não como Caim, who was that wicked que one, era daquele perverso and slew his e brother. assassinou o seu irmão. And wherefore Porque slew he him? o assassinou? Because his works Porque as suas próprias obras were of vain, eram más, were of himself, eram de si mesmo, were of hate, eram were of jealousy, cheios de orgulho, de were of inveja, contention, de contenda, were not of God, e não eram de Deus, and they were evil. e eram más. And his brothers were righteous. E os irmãos eram justos. Marvel not, my brethren, Não maravilheis, if the irmãos, world hates you. se o mundo vos odeia. We know that we have passed from death unto life, Nós sabemos que passamos da morte para a vida, because we love the brethren. porque amamos os irmãos. And he that loveth not his E, brother e aquele que não ama o seu irmão, abide in death. permanece na morte. Whosoever hates his brother Qualquer que odeia o seu irmão is a murderer. é homicida. See where I'm bringing that back? Veja, estou trazendo de novo. The beginning, Desde o the início. end will be just O like final the beginning, será and the como no beginning will be início. just No like the início end. como no final. Because Porque you're already a murderer você já é um assassino in God's eyes diante dos olhos de Deus. when you do not love your Quando brother, você não ama o seu irmão. when you do not love your enemy. Quando você não ama o seu inimigo. What do you mean? O que significa? Well, Bem, that's not the Spirit of God. não é o Espírito de Deus. Casting down fire Expulsar on somebody that doesn't have the same doctrine as alguém you, que jogar no casting down fogo curses alguém ou on amaldiçoar people alguém that que you não tem a know mesma you don't know doutrina que enough você, about, ou pessoas que você não conhece sobre elas, you're of the devil. você é de Satanás. You're a murderer Você already. é assassino já. Because Jesus said, Porque Jesus disse, if you hate in your se você heart tem ódio no seu coração and you want to talk about the law, e você quer falar sobre a lei, you want to talk about quer perfection, falar sobre perfeição, Jesus said even if you have that in your heart, Jesus fala, se você tiver isso no seu coração, you're guilty of all the law. você vai ser culpado, achado culpado diante da lei. And they want to argue about their E righteousness. eles iriam sempre argumentar sobre a justiça deles. That's about as filthy. Mas ele dizia que para ele That was the rag they were talking about back in the day. isso é trapo de imundície, o que era referido. Whoever does not do righteousness Aquele que não pratica a justiça is not of God. não é de Deus, Neither he that loveth not his e brother. nem aquele que não ama seu irmão.
For this is the message Porque esta é a mensagem that you have heard from the que beginning, ouvistes desde o início, that we should love one que another, devemos amar uns aos outros, not as Cain, não como Caim, who was that wicked que one, era daquele perverso and slew his e brother. assassinou o seu irmão. And wherefore Porque slew he him? o assassinou? Because his works Porque as suas próprias obras were of vain, eram más, were of himself, eram de si mesmo, were of hate, eram were of jealousy, cheios de orgulho, de were of inveja, contention, de contenda, were not of God, e não eram de Deus, and they were evil. e eram más. And his brothers were righteous. E os irmãos eram justos. Marvel not, my brethren, Não maravilheis, if the irmãos, world hates you. se o mundo vos odeia. We know that we have passed from death unto life, Nós sabemos que passamos da morte para a vida, because we love the brethren. porque amamos os irmãos. And he that loveth not his E brother aquele que não ama o seu irmão, abide in death. permanece na morte. Whosoever hates his brother Qualquer que odeia o seu irmão is a murderer. é homicida. See where I'm bringing that back? Veja, estou trazendo de novo. The beginning, Desde o the início. end will be just O like the final beginning, será and the como no beginning will be início. just No like the início end. como no final. Because Porque you're already a murderer você já é um assassino in God's eyes diante dos olhos de Deus. when you do not love your Quando brother, você não ama o seu irmão. when you do not love your enemy. Quando você não ama o seu inimigo. What do you mean? O que significa? Well, Bem, that's not the Spirit of God. não é o Espírito de Deus. Casting down fire Expulsar on somebody that doesn't have the same doctrine as alguém you, que jogar no casting down fogo curses alguém ou on amaldiçoar people alguém that que you não tem a know mesma you don't know doutrina que enough você, about, ou pessoas que você não conhece sobre elas, you're of the devil. você é de Satanás. You're a murderer Você already. é assassino já. Because Jesus said, Porque Jesus disse, if you hate in your se você heart tem ódio no seu coração and you want to talk about the law, e você quer falar sobre a lei, you want to talk about quer perfection, falar sobre perfeição, Jesus said even if you have that in your heart, Jesus fala, se você tiver isso no seu coração, you're guilty of all the law. você vai ser culpado, achado culpado diante da lei. And they want to argue about their E righteousness. eles iriam sempre argumentar sobre a justiça, For this is the message you have heard from the beginning, porque essa é a mensagem que eu viste desde o início, that we shall love one que another. devemos amar uns aos outros. You can't go bring accusation and curses on someone you've never even Você não met. pode trazer acusação e amaldiçoar pessoas que você nunca encontrou. And you can't preach the truth because you're not in the E truth. você não pode pregar a verdade porque você não So está you na get a verdade. podcast Então você pega um podcast, and you bring confusion. vai trazer confusão. Preach the gospel Pregar o evangelho or shut your mouth. ou cala sua boca. That's what the Holy Spirit's saying. É isso que o Santo está dizendo. Cast out demons, Expulsar demônios, heal the sick, cura os enfermos, give a cup of water, dê in água, the name of copo de água Jesus, gelada no and nome de humble Jesus. yourself. Humilhe a si And mesmo. maybe God will start showing you some things. Aí talvez Deus comece a You've te never mostrar seen before. algumas coisas que você nunca viu antes. And let Him deal E deixe Ele lidar with all the other stuff. com as outras coisas. Because if nothing Porque is being done nada foi feito evilly, de forma... and if somebody's always talking about Jesus, Se alguém está falando sobre Jesus, and they might, e eles... I'll tell you this, I've known somebody Ok, já percebi algumas pessoas that's exalting their name. God's going to deal with them. exaltando os seus nomes, Deus vai lidar com There was a eles. person in my region Teve where I uma live. pessoa na região onde eu moro. They Eles casted out demons, expulsavam demônios, but they never really cast them out. mas They were working with the demons eles trabalhavam com os because God had demônios, turned them over because of pride. porque o Senhor entregou eles por causa de orgulho. And they were false deliverances. Aí tinha umas libertações mais falsas. And E because the people were not really set free. As And the pessoas next 2 weeks later, they had another spirit that não had eram to be cast libertas, e out. depois de 2 semanas tinha outros tipos de espírito ali manifestando. But these people Mas essas pessoas don't even realize they're being used by the devil. nem percebem que estão sendo usadas por Satanás. Then what? Então o que? Então The problem is o problema é, they're both victims. são vítimas. Because of pride, this Por ca- person became a weapon of the devil. Porque por ser orgulhoso, And it's fez você putting se on a tornar show because that's happening too. instrumento de Satanás. But those that know the truth Mas know aqueles that it's not of the Que world. conhecem a verdade sabem que aquilo não é da verdade. But later, Mais tarde, they stop casting out devils eles
vão And now expulsar they're end demônios. time prophets of currency Aí or depois this or that. God will expose. a palavra fala que no fim o Senhor vai expor os falsos. And another thing is be careful those that call their ministry after their own name too. E aqueles também que exaltam os seus próprios nomes ou colocam os ministérios de acordo com o nome deles. Tenha That's cuidado também. another quick thing that someone might just be coming from their own pride. Isso também é algo que pode ser é fruto do seu próprio orgulho. Someone might start out wrong and God might get a hold of them in the end. Aí a pessoa já começa errado e vai indo até o final. That's why what are we called to do? O que é chamado para fazer? Test the fruits. Testar os frutos. By their fruits you shall know them. Pelos frutos você conhecerá If they eles. hate, Se eles odeiam, then you know então você vai already saber. what they say is not of O God. que eles dizem não é de Deus. You can expose Você pode expor in love em amor and it still be the Spirit of e God. ainda ser o Espírito de Deus. You can't have the Spirit of God and have hate at the same Mas você time. não pode ter o Espírito de Deus e estar em ódio ao mesmo tempo. And these E isso come out of these religious sects more than vem anything. dessas segmentos e denominações religiosas. Marvel not if the world hates you. Which verse are we? 13 again. Oh, wow. 13. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Whosoever, verse 15, whosoever shall hate his brother is a murderer. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Period. They say, what do you mean? They say they don't, oh yeah, I'm getting it, but they do because Alguns falam, mas everything they do is to tear somebody down. tudo que eles fazem é tentar derrubar alguém. Jesus never tore anybody down. Jesus não derrubava ninguém. Jeremiah tore down systems. Jeremias derrubava We're tearing down sistema. systems. Nós We're derrubamos tearing down sistema. denominations. Estamos derrubando We're tearing down lies. denominações. We're Derrubamos tearing down mentira. Derrubamos false things. coisas falsas. But we don't tear down people. Mas não derrubamos pessoas. We're building up people Estamos edificando and pessoas. tearing down the things that are Estamos deceiving them. Quebrando, destruindo coisas que estão enganando a eles. What spirit are you of? Você é de qual espírito? Verse 16. No, Versículo- verse 15. Yeah. Know that no murderer has eternal life abiding in him. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Hereby we perceive the love of God, Nisso percebemos o amor de Deus. because he laid down his life for us. Porque Ele deu a sua própria vida por nós. We ought to lay down our lives Nós devemos dar nossas vidas for one another. pelos irmãos. But whosoever have his world's good Porque quem tem os bens deste mundo and sees his brother has need e vê que seu irmão possui and necessidade shuts himself up in his bowels of e compassion, fecha-lhe suas entranhas da compaixão, how dwelleth the love of God in him? como habita nele o amor de Deus? My little children, Meus filhinhos, let us not love in the word, não amemos de palavras, neither in tongue, nem de língua, but in deed mas por obra and in truth. e em verdade. Works Obras and words. e em verdade. Works Obra and words. e palavras. With their words they don't love, Palavras e obras. and with their deeds they don't love. Eles com obras não amam. And hereby we know E aqui, nisso that we are in sabereis the truth, que somos a verdade. and shall assure our hearts Asseguremos os nossos corações before him. diante dele. For in our heart, Porque for if our heart condemn us, se o nosso coração nos condena, God is greater Deus é maior than our hearts, que o nosso coração and knoweth all e things. conhece todas as coisas. Beloved, Amados, if our heart condemn us not, se o nosso coração não nos condena, then we have the confidence então temos nós confiança toward God. para com Deus. And whatsoever we E ask, qualquer coisa que pedirmos, we shall receive of him, dele a receberemos, because we keep his porque commandments, guardamos os seus mandamentos, because we keep love, porque guardamos we o keep amor, loving, guardamos, and we continuamos ask him, amando, and he shows us. pedi- There's no confusion in pedimos a love. Ele e Ele revela a nós. There's no confusion Não in tem love. confusão em amor, There's no confusion in the não truth. tem confusão na verdade, There's no confusion in him. não tem confusão nele. Confusion's only in religion A confusão só tem na religião and in pride. e no orgulho. And those things E that are pleasing in his sight. essas coisas que agradam Ele. This is his commandment, E esse é o seu mandamento,
that we should believe on his name, que creiamos no seu nome, of his Son, do seu Filho, Jesus Christ, Jesus Cristo, and love one e another nos amemos uns aos as outros, he gave us segundo the commandments. o mandamento. And he that keep E aquele que his guarda commandment os seus dwells mandamentos in him, habita nele, and he in him. e ele nele. And hereby E nisso we know sabemos that he abides in que ele us está em nós, by the Spirit pelo Espírito which he has given us, que ele nos deu, operating in his Spirit. operando no Espírito dele. Do you know Você sabe what Spirit de qual Espírito you're of? você faz parte? If you don't, Se você não souber, let him show you the way. que ele possa te mostrar o I know caminho. what Spirit I am, Eu sei do Espírito because de the Deus. Spirit Eu sei, bears witness porque esse Espírito testifica. his O Spirit, Espírito de Deus that we are the testifica sons com o of God. Espírito and the que sons nós of somos God filhos de Deus. E os filhos de love Deus amam, their brethren amam seus irmãos, and their enemies. amam seus irmãos e seus inimigos. So Father, we thank you Então, Pai, nós te agradecemos that you will expose que você expôs every false teacher todo ensinamento every liar, errado, and mentiroso, everything that comes against tudo the que truth, vem contra a verdade, because you are the truth, porque você é a and the verdade truth e a sets us verdade free. nos liberta. Amen. Aleluia. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Oh, rabashendede, rabashendede. We just want more of you today, God. Queremos mais de Ti hoje, Pai. More clarity, Mais claridade, mais more clareza, boldness, mais ousadia, more love. mais amor. Oh, ramande de de boshoko rande de 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 de. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Let this word be a sharp, Que essa palavra venha ser como uma espada afiada, double-edged sword, como uma espada de dois gumes, bringing repentance trazendo arrependimento to those that need it, para aqueles que precisam, bringing a surety trazendo certeza to those who hear it para aqueles que estão ouvindo. and are one with it. Nós somos um com eles. They will know Eles saberão we are Christians que nós somos cristãos by our love, pelo nosso amor, not by our doctrine, não pela nossa doutrina, not by our works, não pelas nossas obras, without the Spirit, sem o Espírito, but by our love. mas pelo nosso amor. Father, let me Pai, que eu love you. venha amar você. And I ask you, Lord, and I Eu te receive peço, your Senhor, love, eu te peço, your light, seu amor, sua luz, and your truth. sua verdade. Thank you for John chapter 17. Obrigado por João 17, Father, that we might be one, que venhamos ser um, Deus, just as you assim como você and me are one. e eles, o Pai e o Filho são I um. pray for these, Eu oro por esses, Pai, not only these, não apenas por esses, Pai, but all those mas por todos aqueles who shall hear their words que ouvirão as and palavras, come after them, que virão após shall mim, read their words que lerão a palavra, in the New Testament, e no Novo Testamento shall carry their eles words. carregarão in their as palavras nos seus corações. Father, right now we ask you to put eye solvent Te pedimos agora, on our Pai, eyes that we que o Senhor might venha abrir see, os nossos olhos, on our ears that we might hear. os nossos ouvidos para ouvir, Open up blind abre os eyes olhos, and deaf ears today. olhos cegos e surdos, ouvidos surdos. Give us Dê-nos, the Pai, spirit of o discernment espírito de discernimento, Pai, that que we para que possamos can judge by the Spirit, julgar pelo Espírito, not by the flesh. não pela carne. Those who are spiritual Para aqueles que são espirituais, judge all things, eles julgam todas as coisas, but they mas aqueles, are judged by no man. mas eles não são julgados por nenhum homem. Father, let us Que venhamos, Pai, bear the fruits dar frutos of your Spirit. do Teu Espírito. The devil cannot bear the fruits of the Spirit. Satanás não pode dar frutos do Espírito. Eventually, Eventualmente, those false fruits eventualmente, will fall to the ground and rot, because they will be overtaken by the evil fruits. once again, They will be overtaken
haverá by the evil fruits of hate que serão and pride vencidos pelo esse espírito do ódio e orgulho and discord. e discórdia. Father, we will not Nós não iremos be part fazer parte of the abomination da abominação of those who sow discord daqueles que estão among their brothers. em discórdia contra o And irmão. the seventh E do 7, is an abomination. o sétimo das coisas que Deus Those who sow odeia discord, é a abominação, aqueles que semeiam discórdia, those that cut up the body, aqueles que cortam partes do corpo, those aqueles that sow discord among the brothers. que estão em discórdia com o irmão. Expose them, Holy Spirit. Exponha eles, Espírito Santo. Thank you, Father. Obrigado, Espírito Santo. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor. to eat your bread. Comemos o seu pão. Give us life, Nos dê vida. abundant life inside Vida e of abundância, us. Pai, dentro de nós. Thank you, Father. Uramandede. Light, break into our hearts, our Entra nos nossos homes. corações, Pai, nessa casa. You are the light of the Você é a world. luz do mundo, Pai. You're not sowing discord and darkness. Não em discórdia. You are the light of the world. Você é a luz do mundo. You're not a gossiper. You're a true speaker. A sua verdade, você não fala, não há fofoca, mas verdade, palavras de verdade. They will scourge you Eles vão with their words, te caluniar com palavras, and they will judge the things vão julgar as coisas they know not of, que eles não conhecem, because the love of the truth is not in them. porque o amor e a verdade não está They neles. shall believe a lie. Eles acreditarão em mentiras, They shall believe eles conspiracies. vão acreditar em They conspirações, shall believe science. eles vão crer na and ciência, religious. na religião, They shall begin, eles vão crer, because the love of the truth is not in them. porque o amor e a verdade não está neles. Father, help us Ajuda-nos, Pai, to continue in your love. a continuar no seu amor. What greater love Que maior amor, does one have que grande amor to tem lay esse, down its life, de entregar a sua vida, its rights, os seus direitos, its os ways, seus caminhos, to lay down its debates and discord, abrindo mão de debates for the Lord, por causa do for the Senhor, kingdom, por causa do reino, for eternity. por eternidade, por causa da eternidade. There's no enticing words of man's wisdom Não é por palavras de sabedoria humana, in the power of the cross. no poder da cruz não tem, There's just the evidence só tem evidências of love. de amor. Clothe us in your evidence of love today, Vem nos God. cobrir nas evidências do amor hoje, Pai, Strengthen fortalecendo-nos what is weak in us, God. aquilo que está fraco em nós, Pai, Let us not que não venhamos worry about tomorrow. preocupar, Deus, sobre amanhã Let us not be consumed. e nem ser consumidos, Let us be in your truth today, que God. venhamos estar na Be sua in verdade, faith today, God. posicionados na sua verdade hoje, Deus, sendo fiel hoje. Come, Holy Spirit. Espírito Santo, Make us one. faça-nos um. No doctrine can make us one. Nenhuma doutrina pode nos fazer um. Only the Holy Somente o Spirit. Espírito Santo. Only the Spirit. Somente o Espírito. Only the Spirit. Somente o Espírito The Spirit of truth. da verdade. Guide us into all truth. Guia-nos em toda a verdade. Guide us. Guia-nos. Guide us. Gently guide us into all truth. Guia-nos em toda a verdade. And they will know E eles saberão
that we are que Christians nós somos cristãos by our love. pelo nosso amor, Not our own righteousness. nem na nossa justiça própria. Gilemoso, kiaramaso. We know the truth. Shikididi arabadamaso, koramandere arabadabadabadi arabai. Ianamandere masandere. Shi arabadamaso mandere arabadabashikale arabadabashikale. Let us acknowledge. You know the truth. Every tribe in the book of No Revelation, livro de Revelações, every tribe, todas as every línguas, tongue, todos os povos, línguas, clothed in love, em amor, vestidos em amor, shall follow the Lamb, irão seguir slain o before the Cordeiro foundation of que the foi world. morto antes da fundação do mundo. Washed Lava-nos in the blood, no sangue, the blood of the no Lamb, sangue do Cordeiro, the blood of love, no sangue, the e blood no of truth. sangue do amor, da verdade.